Pois é, eu decidi entrar nesse tema. Não é um tema que... Eu não sou muito cara dos temas religiosos, né? E vocês vão entender que a primeira coisa de todas... Pessoal, eu não sou um modelo de católico que vocês deveriam seguir. Eu só sou um pai de família comum, um marido, pai de 5 crianças, que tem os seus negócios, que tem a sua vida. Eu não me encaro como um modelo de católico para dar orientação para ninguém, entendeu? Ícaro, então por que você está tocando nesse vespeiro? Eu digo vespeiro porque, pelo menos para católicos, é um tema polêmico, que envolve muita discussão, não é? Existem aqueles grupos que levam que a única forma de levar a vida católica é através da abertura à vida, porque esse é o mandamento oficial da igreja, a maneira com que a igreja exige, orienta que os seus fiéis vivam. E existem aqueles grupos mais progressistas que defendem que planejamento familiar e uma decisão mais consciente, e eu uso muitas e muitas aspas para esse consciente, é uma forma mais adequada e moderna de se levar a fé do dia a dia, alinhando a fé de sempre aos dias de hoje. Eu posso dar minha contribuição? Eu não sou um teólogo, eu não sou um estudante, eu não fui seminarista, eu nem me considero um católico tão bom assim. Eu tento levar minha vida e peço sempre que nos instantes finais Cristo perdoe toda a minha negligência e todo o meu afastamento. Então eu sou um cara normal, que comete erros, acertos, que tenta viver a vida dele. Eu queria trazer aqui algumas opiniões de alguém que está bem no campo da normalidade sobre esse assunto. Talvez algumas verdades que estes 2 clubinhos não diriam para vocês, principalmente aqui na internet, onde todo mundo arrota uma santidade ou arrota um tipo de vida perfeito. Pessoal, abertura à vida, não é? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, às vezes, vocês acabaram encontrando influenciadores católicos aqui dentro do Instagram e se surpreenderam com o tipo de vida, com o tipo de conteúdo, com o tipo de defesa que se faz aqui dentro. E, de repente, vocês acreditam que assumir e abraçar a abertura à vida é simplesmente uma decisão. E aqui é o primeiro grande disclaimer que eu faço para vocês. Pessoal, a abertura à vida é um sacerdócio. Na minha humilde opinião, um casal que decide viver aberto à vida, e para quem não sabe o que é abertura à vida, é aceitar quantos filhos vierem dentro de um casamento. Eu acredito, na minha humilde opinião, que um casal que escolha viver aberto à vida é o mais próximo do ideal de família que tanto Cristo quanto a igreja desejou. É o máximo de entrega, é o máximo de doação, é o máximo de negar a si mesmo e abraçar a cruz que um casal pode fazer. Então existem muitas formas que um católico pode se entregar de corpo, alma, coração ao ser católico, não é? Desde o martírio, a busca pela santidade, a clausura. E é por isso que católico significa universal. Porque sob uma mesma igreja, tantas e tantas pessoas podem viver vidas tão diferentes, mas ao mesmo tempo unidas numa mesma igreja e num mesmo Cristo. São José Maria, ele defendeu, já na modernidade aqui, que é possível sim alcançar e viver a santidade numa rotina doméstica. E durante séculos se debateu, se discutiu, se conversou dentro da estrutura da igreja, se existia um tipo de santidade diferente, se existia um acesso diferente, muitas vezes até paralelamente a um tipo de céu diferente, para aqueles que optavam pelo caminho clerical, para aqueles que optavam por se tornar sacerdotes e para aqueles que optavam por se tornarem pais e mães de família.
São José Maria inova com a ideia de que existe sim santidade no dia a dia. Existe santidade no seu trabalho, existe santidade entre as panelas, existe santidade entre a louça que está para ser lavada, existe santidade quando se coloca crianças para dormir. Para nós, pais e mães de família, na minha opinião, não existe uma maneira de se aproximar mais desse ideal, daquilo que se espera, como quando nós decidimos aceitar todas as crianças que a vida nos trouxe. É claro que não é muito difícil explicar isso, né? Eu acho que poucas vezes nós conseguimos encaixar aqui na nossa realidade de pais e mães de famílias, empresários, trabalhadores, empregados, como quando nós olhamos para nossas mulheres e percebemos que gerar nada mais é do que se negar. É o amar acima de qualquer outra coisa. É o amar muito mais outra pessoa e outra criaturinha do que amar a si mesmo. E não é a minha condição, porque eu tenho uma condição de vida muito boa. Mas quantos e quantos pais de família não se desdobram em 2 ou 3 ou 4 ou 5 tipos de serviço, né? Às vezes 2 turnos, às vezes 2 turnos em um bico, às vezes aos finais de semana, para conseguir sustentar aquelas crianças. E sempre quando perguntam, mas quanto custa ter um filho? Eu gosto muito de um rapaz que uma vez falou assim num vídeo, tudo, e custa tudo. Pessoal, não se enganem. Não se enganem. Ter mais filhos não é apenas uma questão financeira. Eu conheço dezenas de multimilionários, centenas de milionários, alguns bilionários. Olhe quantos filhos eles têm. Eu lembro que uma vez, no especial de Natal do Brasil Paralelo, eu falei uma frase que eu fiquei muito impressionado, porque de fato aquilo repercutiu, ecoou no Lacombe, que era o jornalista da época que fazia. Ele era o intermediador do especial de Natal, e eu falei assim, Lacombe, em que momento da história uma família com 3 crianças se tornou uma família grande demais? O tempo passou, os anos passaram, e aí eu encontrei amigos em comum. O Lacombe mora hoje na Flórida, e o pessoal falou, olha aí, cara, aquela frase repercutiu mesmo no Lacombe, e ele falou depois, confessou entre os amigos, que havia se arrependido de ter poucos filhos, que gostaria de ter mais filhos. Me parece que ele falou isso em algum lugar já, então não é algo que eu estou falando que não poderia ser falado, algo íntimo, entendeu? Eu lembro, em 2020, quando eu estava conversando com um bilionário, e que ele falou que não teria mais do que 2 filhos porque crianças custavam demais. Não é dinheiro apenas. E eu tenho certeza que eu estou falando com você que não é provavelmente porque minha audiência não é de miseráveis, pessoas que moram em situação com esgoto a céu aberto e no meio de palafitas, casas de madeirite. Na boa, você conseguiria ter um filho a mais. Provavelmente. Então esse é um primeiro aviso que eu te trago. Não é sobre dinheiro apenas, é uma escolha muito mais, e é claro que dinheiro é importante, mas é muito mais sobre o tipo de vida que nós queremos ter. É claro que crianças privam a nossa total liberdade. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer é a seguinte: a total liberdade é interessante para a gente? Porque eu estou sempre refletindo aqui, porque me parece que as pessoas que têm muito mais liberdade do que eu, do que a minha esposa, do que um bom punhado de pessoas que eu vejo que tem uma casa cheia de criança, porque me parecem que essas pessoas que têm mais liberdade não me parecem mais felizes. E eu reflito sobre isso. Porque me parece que os meus amigos solteiros, e eu tenho muitos amigos solteiros multimilionários, parte do meu trabalho é estar em contato com milionários o tempo inteiro. Eu não vejo eles muito mais felizes do que eu. É claro que a felicidade é uma medida diferente, não é? Não é como se você comprasse 1 quilo de carne
1 quilo de frango e pusesse na balança para ver se tem 1 quilo mesmo. Mas dá pra ver, entendeu? Dá pra sentir. Dá pra cheirar. E não me parece que essas pessoas são muito mais felizes do que eu porque elas não têm filhos para cuidar. Eu não sei quantas dessas mulheres sem filhos que são girl boss. Eu não sei o quanto elas são mais felizes do que algumas conhecidas minhas, de família mais humilde até. Com maridos com empregos mais humildes até. Mas que tem ali suas criancinhas brincando e fazendo coisas engraçadas e tirando uma piada do nada que faz todo mundo rir. Não é só sobre dinheiro de maneira alguma. É porque quando nós aceitamos ter mais crianças, nós estamos abrindo mão de um tipo de liberdade que é muito cara, que é muito desejada hoje em dia. Que é a liberdade de viver no conforto o tempo inteiro. Que é a liberdade de estar no sofá durante o final de semana inteiro, que é a liberdade de ter um jantar romântico dentro de casa, que é a liberdade de poder viajar com uma mochila nas costas para algum lugar e pegar alguns voos seguidos. Quem aqui já tentou pegar avião com 3 ou 4 crianças sabe, né? A gente vai parando as coisas, aí vem o detector de metal e aí tem a criança que chora e aquela preocupação. E não que, caramba, Ícaro, você está falando de um jeito que se você tiver filho você não pode jantar com a sua esposa. Não, de forma alguma, mas você vai ter que planejar. E por acontecer tão menos vezes, é tão mais feliz. Eu sempre brinco com a minha esposa, né? Eu gosto muito de brincar que existem alguns perfis aqui que são de pessoas sem filhos que eu gosto muito de usar para irritar a minha esposa, né? Em tom de brincadeira. E às vezes eu pergunto para ela, será que essas pessoas que estão sempre em restaurantes Michelin, será que essas pessoas que estão sempre vestidas com roupas tão elegantes e de repente numa terça-feira à tarde elas postam que elas estão comendo um brunch em frente à Torre Eiffel, será que essas pessoas são tão felizes quanto a gente quando de repente ali as crianças dão uma trégua e a gente consegue comer uma comida japonesa ali, a gente sabe que tem umas 2 ou 3 horinhas e daqui a pouco a gente tem que voltar para casa? Eu não sei. Mas o recado mais importante que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Muitas vezes vocês vão acabar seguindo a mim, o Ítalo, o Guilherme Freire e tantos outros perfis, não é? Perfis às vezes bem menos conhecidos e que levam essa bandeira das famílias numerosas com tanto mais afinco e dedicação. Pessoal, esse é o mais importante. Eu acho que esse é o grande motivo que me fez gravar esse vídeo, porque eu não sei se eu já vi alguém falando sobre isso, e eu reflito muito sobre isso. Decidir se abrir a vida não é uma decisão que parte apenas da gente. Não é como se nós decidíssemos, por exemplo, tomar Coca-Cola ou Guaraná. Não é como se nós decidíssemos morar num apartamento ou numa casa. Não é porque você viu a Sâmia, a Ana. Não é porque você viu a esposa do Guilherme, a moça que tem 12 filhos, né? Coração de mãe, eu acho. E você fala, nossa, vou a partir de agora ter crianças. Essa decisão, ela não é nossa apenas. Estar aberto à vida é a consequência de uma vida inteira, de uma cosmovisão, de uma forma de enxergar a vida, levar a vida e organizar a vida católica. Abertura à vida é a extensão de uma forma católica de se levar a vida. Existe a forma islâmica, existe a forma judaica, mas são todas religiões tradicionais e por isso elas trazem um significado completamente diferente para tudo que vocês entendem por vida. Se vocês levarem um casamento laico, se vocês levam o que é um estilo de vida laico, se vocês têm uma relação moderna sobre Deus, e se vocês têm uma relação moderna sobre a igreja, e sobre a manifestação da fé, e sobre os sacramentos, e sobre os sacramentais, e se nada disso que eu estou falando faz sentido para você, se você não conhece nenhuma dessas palavras, brincar de estar aberto à vida vai destruir a sua vida, o seu casamento, vai destruir tudo.
Porque você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Porque você vai olhar para o seu corpo, você, mulher, e verá o seu corpo rumando para o quê? Para um católico, para exatamente aquilo que Cristo nos chamou para ser, para a negação de nós mesmos. E casamento para um católico é absolutamente incompreensível, e São Paulo dizia isso, é a loucura. É um tipo específico e libertador de loucura, é a libertação completa da ditadura, que é viver para nós mesmos. Assim como São Paulo, enquanto ele era castigado, espancado, entoava hinos de louvor. Enquanto São Estevão era apedrejado, o primeiro mártir da igreja, ele dizia, eles não compreendem o que estão fazendo. Assim como São Policarpo, quando foi morto, os primeiros cristãos recolheram os restos dos seus ossos para que fosse uma lembrança da imitação do tipo de vida que nós deveríamos viver. Se abrir a vida sem uma cosmovisão católica, e não é católica de ir para a igreja e lá, católica, vai destruir sua vida, vai te deixar louco, vai acabar com o seu casamento, você vai dizer que aqui são todos malucos, vai te trazer uma ruína, um arrependimento tremendo, porque não existe decisão espiritual sem uma vida espiritual. Não existe. Estar aberto à vida não é uma decisão estética. Terei filhos porque dá like no Instagram. Terei filhos porque, caramba, as pessoas que eu estou seguindo têm mais filhos. Terei filhos porque eu quero resgatar o meu casamento. Terei filhos porque eu quero viver uma vida onde eu tire uma foto com as crianças. Terei filho porque eu estou feliz, então eu quero celebrar a vida. Terei filhos porque eu tenho dinheiro, então eu quero ter filhos. Se você se abrir à vida sem uma cosmovisão católica, sem viver a religião católica, você só vai encontrar frustração e só vai encontrar arrependimento. E depois você vai voltar aqui e dizer que todos nós somos loucos, que a vida do católico de Instagram é uma mentira, que é tudo um teatro, que é tudo uma loucura, porque é impossível alguém ser feliz assim. Sem Cristo, sem uma vida mística dentro da igreja, é impossível. Porque as crianças vão sugar o seu tempo, a sua energia, a sua juventude, o seu dinheiro, a sua liberdade, o seu tempo livre, seus finais de semana. As crianças ocuparão cada centímetro da sua vida. E se você não entende por que isso está acontecendo, você não consegue enxergar a beleza mística que existe nisso, você vai enlouquecer. Simples assim. Se você não enxerga o que é um casamento católico, se o seu casamento foi a união de duas pessoas por livre vontade, que estão juntas, dividindo a vida, com a assinatura do cartório, com um funcionário público que assegurou que vocês estão juntos, e um advogado que garante o que fica com o que quando vocês se separam, e assim, gente, até tá feliz com todo mundo, né, gente? Até enquanto tiver bom pra todo mundo, a gente carrega. Você não vai durar nem o seu casamento, não vai durar a sua maternidade, você vai passar a odiar aquilo que você faz, você vai se arrepender todos os dias pela decisão que você tomou. Sem oração você não aguenta 2 ou 3 crianças. Sem oração você não aguenta enterrar um filho. Um dos momentos mais impactantes e incríveis que eu tive na minha vida foi quando uma amiga pessoal da Ana perdeu uma criança. E a Ana estava grávida, se não me engano, da Teresa ou do Samuel. E ela não queria ir ao funeral, porque aquilo era muito impactante para ela, e ela se sentiria muito mexida, mas na nossa família nós queríamos que alguém fosse lá, em nome da nossa família, e eu fui. E eu sempre me considerei uma pessoa muito fria, eu sempre me considerei uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito, até mesmo árida. E quando eu cheguei naquele velório, aquele caixãozinho do tamanho de uma caixa de sapato branquinho, e a mãe da criança cantava, entoava hinos de louvor, eu desmontei.